Capítulo 10. Ferramentas usadas pelas células na progressão tumoral. Ao longo do tempo, os cientistas se dividiram em especialidades a fim de entender melhor como cada tipo de tumor atua. Mesmo assim, até hoje eles não entendem direito. Muitos mecanismos celulares complexos são estudados, mas ainda pouco compreendidos devido à alta plasticidade dessas células. Cada momento que se descobre alguma nova molécula em alguma via ou ainda uma nova via de sinalização celular, se verifica que as mesmas também estão envolvidas em outras vias vitais, o que acaba sendo sempre um quebra-cabeças tentar desvendar tais mecanismos e suas interações entre as vias. Fica impossível ser um indivíduo reducionista quando se estuda a biologia de uma célula tumoral, pois tudo interage com tudo. Todas as moléculas e proteínas que se descobrem podem interagir entre si de tal forma que o cientista não consegue mais separar as vias. Isso promove à célula tumoral uma capacidade única que a torna diferente das demais. Mas é bom que se saiba que todas as células, normais ou malignas, podem expressar ou produzir as proteínas ou enzimas ligadas a essas vias, cujo código para a produção das mesmas está inserido em seu DNA. O fato é que elas podem estar ativas ou não, ou seja, elas podem ser expressas ou não, dependendo da linhagem celular e do microambiente em que a mesma se encontra, agressivo ou em harmonia. Mas agora que o leitor já reconheceu a importância de conhecer o lado oculto das células, poderá verificar que realmente é importante conhecer os mecanismos celulares, mas não tornar isso o elemento-chave para a obtenção da cura do câncer. De nada adianta conhecer tais mecanismos e não ligá-los com os progressos no entendimento energético espiritual. Devemos entender como e por que a célula chegou nesse estado de malignidade. E já disse que essa resposta está dentro de cada um de nós, pois apenas nós sabemos em nosso íntimo o que fizemos e o que fomos ao longo das vidas. Sabendo isso, deve-se tentar impedir que mais células se tornem malignas, impedindo a progressão tumoral. Dessa forma, para as células que já estão malignas, só resta estimular sua morte e impedir que se proliferem, criando, como já disse, um microambiente desfavorável para a mesma. Isso se dá através da prática da fé, do positivismo, da mudança de hábitos como a prática de atividades físicas de baixa ou média intensidade. Alta intensidade, lembrando, pode ajudar na progressão tumoral, que é o inverso. Também podemos adicionar aqui alimentação saudável, natural e orgânica, meditação, etc. Com isso, podemos impedir também que outras se tornem tumorais, impedindo não só a progressão, mas também a recidiva e o espalhamento do câncer, também chamado de metástase, atingindo o elemento causador ou alimentador do mesmo no seu íntimo. Na verdade, muitos pesquisadores já pensam nisso como sendo o único passo possível para se chegar a uma possível cura integral, visto que já se sabe que não dá para tratarmos um câncer como se fossem bactérias ou parasitas que podemos atacar com antibióticos. Embora se observe na literatura os acontecimentos celulares relacionados ao controle do ciclo celular, apoptose, angiogênese, que é a formação de um novo vaso, neste caso, para alimentar o tumor, invasão e migração de forma separada, o leitor deve saber que todos esses processos ou acontecimentos celulares estão de alguma forma direta ou indiretamente relacionados, tornando-se difícil tratá-los individualmente.
Gosto sempre de mencionar que tudo na natureza segue um circuito que busca sempre o equilíbrio, assim como numa pilha. E isso não é diferente com o nosso organismo e com nossas células. Existe uma harmonia e equilíbrio que chamamos de homeostase, a qual é sempre buscada por elas. Mesmo que nós, seres humanos, possamos dificultar suas vidas com agressões ao longo do tempo. Portanto, imaginem que os processos mostrados na figura acontecem de forma orquestrada e pensada pelas células, sempre em busca dessa homeostase. A ciência atual possui um esquema básico associando alguns tumores e suas anormalidades genéticas. Todavia, como já disse, tais processos celulares não acontecem da mesma forma, na mesma ordem ou com as mesmas proteínas em todos os tipos de câncer. Isso acontece pois cada célula recebeu diferentes agressões ou estímulos ao longo da vida, e por isso cada uma achará necessário expressar ou produzir proteínas específicas de acordo com suas necessidades, dentro do microambiente em que ela vive. Tudo isso para permanecer viva e forte em relação ao organismo como um todo que nessa altura dos acontecimentos não tem força para combater essa proliferação desregulada e exagerada dessas células. De qualquer forma, são proteínas e vias muito conhecidas e que estão presentes nos processos que envolvem a progressão do tumor. Mas entender isso não é o problema. Hoje em dia, existem muitas técnicas extremamente sofisticadas para se descobrir proteínas envolvidas na progressão tumoral. O problema é entender como as células chegaram a isso, ou seja, se tornaram malignas. O que poderia ter acontecido para se evitar tal disfunção celular? A seguir, então, veremos alguns fatores que podem variar em sua ordem e acontecimento, mas que frequentemente são encontrados alterados ou descontrolados, dependendo do tipo de tumor. Por exemplo, aumento da expressão de fatores de crescimento e ou receptores, mutação no gene de uma proteína conhecida como P53, que leva a uma inibição da morte celular, ou seja, a célula perde a capacidade de se matar, pelo menos por essa via, desprendimento da proteína retinoblastoma e, consequentemente, liberação da transcrição e expressão de genes que estimulam a proliferação celular tumoral, frequentemente através da queda da expressão da proteína P16, e ativação da telomerase, que até hoje alguns cientistas acham que, estudando essa ativação presente em 85% dos cânceres, poderia-se chegar à reversão do mesmo, pois, por estar diretamente envolvida na inibição do envelhecimento celular, poderia tornar as células neoplásicas mortais novamente. Ou seja, uma vez consideradas células imortalizadas pela alteração genética que sofreram, as células malignas poderiam se tornar novamente mortais, com o aumento da atividade dessa enzima. Mas esse processo está longe de ser entendido, pois nem todos os tumores apresentam atividade da telomerase. Em adição a esse contraste, um estudo recente mostrou que a atividade da telomerase aumenta quando o indivíduo entra em um retiro espiritual de meditação. O estudo apresenta algumas limitações que os autores mesmo reconhecem, mas uma coisa fica bem clara. Quando o indivíduo sai de sua rotina de estresse do dia a dia, que no caso foi uma atividade de meditação, ocorre um aumento significativo da atividade da telomerase.
Dentro do que mencionamos até agora, poderíamos entender que o aumento da atividade da telomerase para as células tumorais não seria muito bom, pois pensaríamos que elas se tornariam mais imortalizadas, migrando para um aspecto mais maligno ainda. Mas em relação às células normais, ocorreria uma inibição do seu envelhecimento, principalmente das células do sistema imunológico, fortalecendo assim tal sistema. Esse, na verdade, é um dos principais fatores que poderiam ajudar a melhorar a eliminação das células tumorais. Outro fator seria o aumento da sintonia entre as células de um modo geral, o que promoveria uma reestruturação biológica no organismo mediante uma situação de retiro ou meditação. Como disse anteriormente, a inflamação crônica é o principal responsável pelo surgimento do câncer, através do gasto energético excessivo das células imunológicas e, consequentemente, diminuição das suas funções de proteção. Dentro desse contexto, uma enzima conhecida como ciclooxigenase 2, ou COX-2, e um dos seus produtos, a prostaglandina E2, ou também chamada PGE2, reduz a morte celular e pode regular positivamente a proliferação de células tumorais. Lembrando que tal substância, advinda de processo inflamatório tanto agudo como crônico, este mais problemático e danoso para o sistema nervoso central e suas células, é produzida de forma extremamente importante em casos de estresse excessivo, como nervosismos, depressão, ansiedades, alterações do humor, etc., causando doenças neurodegenerativas e psiquiátricas como Alzheimer, Parkinson, esclerose amiotrófica lateral e, é claro, o câncer, sendo a inflamação definitivamente um componente crítico da progressão tumoral. O que a ciência não fala é que antes desse processo todo acontecer, existe o nosso livre-arbítrio. Assim, as escolhas do ser humano ao longo da vida, para consigo mesmo e para com seu próximo, são as principais causas geradoras dos processos celulares desarmônicos que ocasionarão tais acontecimentos. A física quântica, em contrapartida à física tradicional, retrata as escolhas e o universo das possibilidades. Não existe apenas uma possibilidade, mas sim várias, assim como nunca existe apenas uma escolha. Sempre temos, no mínimo, duas opções na vida. Segundo a física quântica, podemos até escolher ter saúde ou não. Assim, sem precisar de experimento algum para provar isso, podemos dizer que antes de todo o processo de proliferação tumoral começar, estava a escolha, seleção, do que comer, do que beber, de onde ir, do que pensar e de como pensar, com quem andar, de como agir, do que ver e ouvir, se fuma ou não, se fica nervoso ou não, etc. Muitos cânceres provêm de sítios de infecção, irritação crônica e inflamação. Está se tornando cada vez mais evidente que o microambiente tumoral, o qual é largamente orquestrado pelas células inflamatórias, é um participante indispensável no processo neoplásico, ocasionando proliferação, sobrevivência e migração celular. Além disso, as células tumorais optaram por usar algumas das moléculas sinalizadoras do sistema imune inato, como selectinas, quimiocinas e os seus receptores para invasão, migração e metástase, se aproveitando do sistema enfraquecido. Isso sem falar na elevada taxa de espécies reativas de oxigênio, ou ROS, do inglês Reactive Oxygen Species,
que são geradas ao longo da vida das células, antes de se tornarem células cancerosas, em função dos inúmeros insultos a ela oferecidos e que depois de malignas ou danificadas em sua estrutura biológica, as utilizam para os processos de invasão, migração e metástase. Isso tudo mostra, mais uma vez, que as células tumorais são extremamente capazes de expressar o gene que elas acharem conveniente, pois elas precisam continuar vivas e progredindo enquanto existir um microambiente favorável, ou seja, muito agressivo, à sua proliferação. Por isso, volto a afirmar que não haverá tratamento promissor sem uma mudança integral do ser humano. Outra proteína também merece atenção, pois está direta ou indiretamente envolvida em diversos mecanismos celulares vitais e que podem regular de forma positiva ou negativa diversos tipos de cânceres. Tal proteína ou fator de transcrição nuclear Kb ou kappa-beta, como também é conhecido, é capaz de regular uma variedade de genes envolvidos em diversos eventos celulares, tais como inflamação, resposta imune, proliferação celular e apoptose. São 5 os membros da família NF-κB, ou também conhecidos como proteínas HEL nos mamíferos, C-HEL, HEL-A, P65 e HEL-B e NF-κB1, que é o P50 e o seu precursor P105, e NF-κB2, que é o P52 e o seu precursor P100. A forma ativa mais abundante é um heterodímero composto das subunidades P50 e P65, que funciona predominantemente como um ativador transcricional de diversos outros genes para serem traduzidos em diversas proteínas. O NF-κB é constitutivamente ativado na maioria das linhagens de células tumorais, sendo derivadas de tumores hematopoéticos e tumores sólidos, resultando na prevenção da apoptose, aumento da proliferação e aumento do potencial metastático. A maior parte dos carcinógenos e promotores tumorais ativam o NF-κB, enquanto agentes quimiopreventivos o suprimem, sugerindo uma importante ligação com o câncer. Paradoxalmente, a maioria dos agentes, incluindo citocinas, agentes quimioterapêuticos e radiação, que induzem a apoptose, também ativam o NF-κB, que por sua vez pode induzir a expressão de BCL2, que é uma proteína que inibe a morte das células, indicando que essa proteína está ligada a um mecanismo de autodefesa das células, podendo mediar uma dessensibilização, quimiorresistência e radioresistência. Como já era de se esperar, as células tumorais sempre tentam encontrar meios para não morrer. E mesmo com a morte delas, caso o elemental causador do câncer, como já dissemos anteriormente, ainda não tiver sido completamente eliminado do ser, novas células tumorais surgirão. Por isso, não adianta usar drogas cada vez mais fortes, com doses cavalares para o tratamento de tumores resistentes. Isso apenas resulta em efeitos colaterais mais incômodos e danosos ao organismo dos pacientes. Além disso, o uso excessivo dos corticoides usados em inflamações crônicas de diversas etiologias são conhecidos por inibirem a ação do NF-κB e por isso podem causar câncer. Em resumo, uma ativação excessiva desse gene resulta em uma inflamação crônica, o que já disse que não é bom, pois desgasta o sistema imunológico e facilita o surgimento do câncer, através da ativação inclusive da enzima COX-2. Por outro lado,
uma inibição excessiva do NF-κB, por exemplo, ocasionada por drogas como os corticoides, também será negativo, pois impede que as defesas imunológicas atuem sobre qualquer agressão ao organismo. Isso poderá ter dois efeitos negativos. As agressões podem causar rapidamente um câncer, pois não terá sistema imune competente para proteger e reparar os possíveis danos causados pelas mesmas. E, em segundo lugar, o próprio sistema imune estará impossibilitado de atuar sobre um possível câncer que já esteja se instalando. Ou seja, os dois jeitos contribuirão para o surgimento de um câncer precoce, simplesmente pelo uso excessivo dessas drogas. Um estudo interessante mostrou que a inibição da ativação do NF-κB causa uma forte supressão da proliferação celular em células de câncer gástrico, possivelmente pelo fato de induzir uma baixa expressão do gene da COX-2. A adição da prostaglandina E2 a essas células estimula a proliferação, visto que as mesmas se encontravam com baixos níveis de NF-κB no núcleo. Altos níveis das subunidades P50, P65 do NF-κB nas células de glioblastoma, tumor cerebral, são encontrados, mostrando que as células tumorais usam ou expressam em demasia esse gene ou fator de transcrição para se multiplicarem avidamente. Para ressaltar ainda mais a importância em se evitar uma inflamação crônica em nosso corpo ao longo de nossas vidas, através de motivos já descritos, exemplificamos a seguir mais outra proteína. Atualmente conhecida pelo nome NM23, ela também possui um importante papel no controle da inflamação, além de outros processos celulares. Possui um efeito antitumoral e antimetastático que têm sido associados com a sua capacidade de inibir a transcrição da enzima COX-2 através de uma inibição do próprio NF-κB. Ou seja, podemos observar que as células usam ou expressam a proteína NM23 quando querem impedir e controlar uma inflamação exagerada que está sendo mediada pelo NF-κB. Mas vale lembrar que para uma célula tumoral, uma inflamação crônica é positiva para a sua proliferação. Portanto, quanto mais o tumor fica agressivo, menos NM23 ele irá produzir. Interessantemente, em um dos meus estudos, vimos que a enzima COX-2 não é expressa por uma linhagem específica de células tumorais in vitro, mas em contrapartida, níveis elevados dessa enzima eram encontrados quando essas células estavam em vivo, mostrando uma participação importante dessa enzima na sinalização intercelular e, consequentemente, progressão tumoral nesse microambiente. Um estudo relevante mostrou que as células da micróglia são células imunológicas do cérebro infiltradas no tumor dessa linhagem de células em vivo são as maiores responsáveis pela produção de PGE2 através da enzima COX-2, o que suporta a ideia de que o microambiente em vivo é uma importante variável que pode determinar se o tumor irá progredir ou não. Bem, agora que entendemos um pouco mais sobre como ocorre o processo neoplásico e como ele se relaciona com a inflamação no nosso organismo, vale fazer um esforço para evitarmos que esta ocorra, não é mesmo? Gosto de chamar a atenção quando mostro esses detalhes de sobrevivência celular, mostrando que, em última instância, o que as células de modo geral querem é morrer. Isso vale para todas as células, sejam elas normais ou tumorais. A diferença é que as células normais têm um tempo limite de sobrevivência, sendo cada tipo celular com seu prazo específico, como já exemplificamos com as células do estômago anteriormente. Mas, logicamente, as tumorais
possuem uma peculiaridade, pois as mesmas se alimentam de forças extrafísicas advindas dos corpos emocional e mental do indivíduo, que nessa altura dos acontecimentos estão em grande quantidade. Ou seja, fica difícil voltar atrás. O câncer já está instalado e agora precisa extravasar sua ira através da matéria. Por isso, reforço sempre os cuidados que devemos ter com nossas células, pois a qualquer sinal de alteração do microambiente celular, como já dito, essa proteína, assim como outras, poderão ser acionadas de forma a trazer resultados desastrosos para as células. É nesse momento, durante sua luta pela sobrevivência, que poderá se impregnar na arquitetura do DNA danos ou mutações irreversíveis, garantindo o surgimento de células neoplásicas que se dividirão sem corrigir a mutação ocorrida. Vale lembrar que as células são hábeis em detectar pontos de mutação no DNA, pois passam sempre por mecanismos de checagem ao longo do ciclo celular, que ao menor sinal de instabilidade ou alteração no mesmo, acionam a proteína P53 para levar à morte celular programada ou apoptose. Isso servirá para que a célula não se prolifere com a mutação, ou seja, não passe para as suas células filhas a mutação ocorrida, a qual foi gerada pela agressão excessiva sofrida pela mesma. Seria até interessante considerar a realização de estudos que mostrem a influência das alterações psicoemocionais na expressão e atividade dessa proteína, ou dessas proteínas, ou de suas vias, em pacientes com câncer. Tanto é que recentemente surgiram diversos grupos de pesquisa interessados em estudar as vias que ligam a psicologia, a neurologia, imunologia e a endocrinologia, surgindo assim uma nova área na medicina, a psiconeuroimunoendocrinologia. Isso desencadeou a seguinte equação: corpo mais mente igual a saúde perfeita. Mais adiante, recentemente, a medicina integrativa surgiu com o intuito de ligar o que restava, o espírito. Portanto, tal medicina, a qual já se estabeleceu em hospitais renomados, como o Hospital Albert Einstein, já trata o indivíduo considerando o corpo, a mente e o espírito. Uma consideração final merece ser feita, partindo do pressuposto de que o leitor se dedique a estudar tanto a ciência material como a influência do mundo astral sobre a matéria e, desse modo, construir uma base sólida de conhecimentos para suportar a sua vida e a vida do seu próximo ou quem precise de auxílio, seja físico, mental, emocional ou espiritual. Saibamos ainda que a harmonia visualizada acima entre as moléculas e proteínas que a célula orquestra na categoria de maestrina de sua própria natureza pode significativamente ser alterada à medida que ocorra a conscientização do indivíduo de que seu corpo merece maior atenção e cuidados, seja no âmbito de qualidade de vida ou de suas atitudes e pensamentos para consigo mesmo ou para com seu próximo. Por isso, mencionei o fato de ter que existir concomitantemente um tratamento de dentro para fora, e não só de fora para dentro, pois sem uma melhoria do ser não existe cura integral.